tarde, Pronto, César. agora sim. Agora sim, que bom. Oi, Como diz o Thaís, Ceará, tem tudo que ser com bom? emoção, né, César? Ah, pois é, né? Eu acho que você sabe É, que esses algoritmos, a gente vai falar dos algoritmos, né? Os é algoritmos nos verdade. ouvem, nos veem, eles já sacaram que a barra vai pesar para o lado deles, aí já tentaram me bloquear, É, né? Gente, o mas César a vai gente. falar sobre as questões tecnológicas. Vai falar bem ou vai falar mal, César? Bom, seria fácil se fosse, se a gente pudesse dividir assim só entre bem e mal, né? Mas tem um Aham. monte de coisa aí para falar, coisas que talvez eles não gostem muito, mas talvez muitos artistas gostem. É verdade, né? Bom, gente, sejam bem-vindos a a primeira conversa de um ciclo de conversas que a gente está abrindo aqui através do Laboratório Mídia Dança, o Lab Mídia Dança, que é coordenado pelos professores Leonel Brum e Paulo Caldas, e que esse mês de julho dedicou toda uma programação com uma outra parceria que a Universidade Federal do Ceará tem, que é com a Universidade de Lisboa, através do projeto TEP, Technologically Expanded Performance. Esse projeto começou em 2019 e ele segue até 2021, com toda essa intercorrência aí da pandemia no meio do caminho, né? A gente teria uma visita da equipe portuguesa em Fortaleza no mês de abril, nós tivemos que adiar isso para o próximo ano, né? Mas a gente seguiu trabalhando, então a gente agora resolveu fazer esse momento agora de conversas, né? Para a gente poder aproveitar para apresentar também de uma maneira mais aberta, né, para o público, quem são os pesquisadores desse projeto. Então, o César é o nosso primeiro convidado. Bom, eu sou Thaís Gonçalves, eu sou professora do curso de dança da UFC, da graduação em dança, e estou colaborando com os dois projetos, o Lab Mídia Dança e o TEP, assim como o César também. Vou apresentar então o César, né, que está trazendo aqui para a gente o tema de conversa hoje, vai ser algoritmos de controle e a insurgência do corpo desviante. A gente vai tentar aí entender o que é que o César está propondo, né, com esse título tão instigante. Bom, vamos agora então, eu vou apresentar para vocês o currículo do professor César, né, para vocês já entenderem um pouco por onde que ele anda. E aí a gente começa então essa nossa conversa, tá bom? Então, César Baio é doutor e mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, com pesquisas nas áreas de cinema, vídeo e artes visuais. Em 2010, ele realizou estágio sanduíche no Wilhelmflusser Archive, em Berlim. Entre 2017 e 2018, desenvolveu sua pesquisa de pós-doutorado como artista pesquisador residente do IDAT, me corrija aí, César, Certinho. Instituto de Arte Digital e Tecnologia na Plymouth University, na Inglaterra, né? É professor na área de arte e tecnologia no Instituto de Artes da Unicamp. Sua pesquisa está direcionada ao campo das imagens técnicas e as imbricações da arte com a ciência, a tecnologia e a sociedade. Sua pesquisa está direcionada para o exame crítico de sistemas tecnológicos de poder e controle em sua relação com imagens de regimes de representação. Tem se dedicado ao estudo da performatividade da imagem em trabalhos artísticos experimentais nos campos do vídeo, fotografia, redes digitais, realidade virtual, arte cibernética e cinema interativo. É autor do livro Máquinas de Imagem, Arte, Tecnologia e Pós-Virtualidade e de uma série de artigos e capítulos de livro publicados nacional e internacionalmente. Em seu trabalho artístico, se interessa pela disrupção da lógica de funcionamento dos sistemas de poder através de procedimentos de subversão de sistemas autônomos digitais de vigilância. Tá vendo? De produção e circulação de imagens, de aquisição de dados pessoais e de controle social. Através do coletivo César e Lois, tem atuado na criação de obras biohíbridas,
biológicas e computacionais, formadas pela integração de micro-organismos vivos, redes digitais e inteligência artificial. Seu trabalho artístico tem sido apresentado por meio de instalações, intervenções urbanas, fotografias e vídeos exibidos em centros culturais, galerias e festivais no Brasil e no exterior. Então, boa tarde, César. Bem-vindo. Boa tarde a todos que estão chegando agora. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro ciclo de debates, de conversas, né, do projeto TEP e a parceria com o Lab Mídia Dança da UFC, a parceria com a Universidade de Lisboa. Bom, César, em que momento, né, as questões do corpo apareceram na sua trajetória e como que isso ganhou uma confluência, né, nessa relação também entre a arte e a tecnologia? Bom, eu queria, antes de começar, né, agradecer essa generosa apresentação que você fez aí, né? Agradecer o convite, né? Então, agradecer a Thaís, agradecer ao Leonel Brum, ao Paulo Caldas, a toda a equipe do TEP também, né? Porque essa apresentação, essa fala aqui também está no contexto do Lab Mídia Dança e do TEP e também da equipe toda do Lab Mídia Dança. Aí da UFC, né? Já fui professor da UFC por muito tempo já. Sim. Alguns foram meus alunos, inclusive, aí do pessoal do Mídia Dance. E os outros meus colegas, claro. Então, fico muito feliz de voltar a ter esses pontos de diálogo e falar um pouquinho das pesquisas que a gente vem desenvolvendo, né? Tanto no âmbito teórico aqui dos projetos de pesquisa, quanto das práticas artísticas que eu venho desenvolvendo sozinho e em coletivo, né? Acredito que a Lucy, minha colaboradora no César Lois, está por aqui também. E grande parte do que eu venho desenvolvendo ultimamente como artista está relacionado ao coletivo César Lois. Enfim, eu vou falar um pouco aqui desse percurso, né? Então, começando, eu acho que o currículo aí já deu uma introduzida no que a gente vai falar, né? No que a gente está se referindo por algoritmos de controle, por corpos desviantes, né? Ou posturas artísticas desviantes desses algoritmos, mas é interessante, enfim, vou começar pela sua pergunta mesmo, né? As questões do corpo começaram a me interessar quando eu comecei a fazer alguns trabalhos. Eu fiz alguns trabalhos de videodança, né? Há muito tempo atrás, acho que uns 15 anos atrás, 20 anos atrás. Comecei a fazer uns trabalhos em videodança, comecei a trabalhar com um grupo de teatro, né? No caso, né, eu não atuava em cena, mas eu ajudava a cuidar das projeções, né, junto com uma outra artista, a Valmeri Ribeiro. A gente cuidava das projeções e criava imagens, né, para o palco, pensava diálogos entre a cena e essas imagens, né, que fossem para além da imagem pensada como cenário, mas principalmente da imagem pensada como um agente ali, né, produtora de discursos e discursos que dialogam com aqueles discursos dos próprios atores, né, em cena, né, dos próprios personagens. E é interessante voltar a esse trabalho, porque isso aconteceu há muito tempo atrás e hoje, né, assim, nos últimos anos, eu venho estudando e discutindo o que eu chamo de performatividade das imagens, né? Então, eu acho que eu vou falar um pouco disso mais para frente, né? Mas nesse percurso aí das primeiras práticas artísticas até hoje,
né, meu interesse veio crescendo em relação às práticas tecnológicas, né, as práticas artísticas realizadas com meios tecnológicos, e principalmente principalmente a partir da ideia de que a prática artística, mais do que utilizar um meio técnico, né, mais do que utilizar sensores, utilizar computadores, câmeras, ela é uma prática, acima de tudo, reflexiva, né, interdisciplinar ou não disciplinar ou indisciplinar, por essência, né, assim, que consegue misturar conhecimentos de vários campos e fazer perguntas, fazer inquisições, fazer investigações com metodologias próprias da arte, né? Que atravessam e rompem com essa lógica disciplinar. Né? Então, as minhas práticas têm sido muito, tanto as práticas artísticas quanto as leituras e os textos teóricos nos quais eu trabalho, têm buscado discutir as relações entre tecnologia, ciência e sociedade. Né? Então, em alguns trabalhos eu lido diretamente com sistemas de controle, geralmente por imagem, por algoritmo, né? Então a gente está falando desde sistemas de vigilância por imagem, até os rastros digitais, né? Informações, metadados que são recolhidos das nossas ações nas redes, nas plataformas, nas redes sociais, nos sistemas de busca, né? Mesmo nos sensores dos nossos aparelhos celulares, que são monitorados o tempo todo pelas empresas, né? Que ficam recolhendo informação, usando informação de todo modo. Então, esses sistemas alimentam não só o que se chama hoje de capitalismo de vigilância, né? Que é uma forma de capitalismo que se dá pela extração e exploração dos dados extraídos das pessoas, quanto também por toda uma lógica que é financeira, econômica, industrial e também a política, né? Assim, a gente vê o papel que a internet, que essas plataformas digitais como aqui no Brasil o WhatsApp, nos Estados Unidos o Facebook tiveram nas eleições. Né? Então eu vou um pouco discutir isso, né? E também chegar a uma ideia de corpo em relação a essas tecnologias, né? Então, como é que o corpo se coloca diante dessas tecnologias e como ele pode ser um espaço para o artista desenvolver o seu trabalho, né? No meu caso, eu não trabalho, a maioria dos meus trabalhos não são necessariamente performances, eu faço algumas performances, mas a maioria dos trabalhos, às vezes eu apresento, o que eu apresento ao público é o que eu considero registro dessas performances. E eu vou explicar um pouco mais para frente. E até, só para concluir a coisa do corpo, e até chegar numa ideia de um corpo que não é mais um corpo necessariamente compreendido pela ideia antropocêntrica que a gente tem do corpo, né? Então, a modernidade construiu uma ideia de corpo que é de um corpo humano, né? De um indivíduo, na verdade, hoje a gente está mais acostumado a falar, né, o ser humano, né? Mas a modernidade se constrói em torno da ideia de homem, né? Que tem gênero, que tem origem, né? Que é um certo tipo de homem, né? Não são todos os homens, né? Enquanto menos todos os humanos. Então, o trabalho mais recente tem tem colocado isso em discussão, né, a partir de uma ideia de uma descolonização do pensamento, né, uma descolonização epistemológica, e ao mesmo tempo ido ao encontro de outras formas de corporeidade, de produção do corpo mesmo nosso, humano, a partir de micro-organismos, né? E aí que entra o meu trabalho com o coletivo César Lois, né? Com a Lucy Edith Solomon, né? Que é minha colaboradora, né? Nesse trabalho, onde a gente tem discutido, por exemplo, a influência dos micro-organismos no corpo humano, né?
através da análise do que é chamado pela ciência de microbiota, né? Então, isso é como o nosso corpo é colonizado por esses micro-organismos, de um modo que, né, alguns estudos vão falar que de 50% a 70% das células que estão no nosso corpo não são humanas, são desses micro-organismos, né? Há muita divergência em torno disso, mas os cientistas falam que os que mais negam essa situação falam que tem pelo menos tem 20%, 15, 20%. Né? Não é tudo isso, é só 15, 20% das células que são não humanas. Né? E esses micro-organismos são responsáveis pelo nosso humor. Então. Seriam as células orgânicas e as inorgânicas? Não, seriam células orgânicas, né, mas células que não são humanas, são de bactérias, de fungos, de vírus, né? Agora a gente está encarando um vírus, né? Aí todas elas são orgânicas, né? Embora os vírus, curiosamente, né, seja uma divergência no campo científico se os vírus são seres vivos ou não, né? A gente pode falar disso mais para frente. Vamos chegar lá, né, César? A gente combinou tudo, gente. A gente vai chegar nessa parte aí. A gente combinou tudo, mas já está tudo diferente do que a gente combinou. Já, mas é sempre assim. Quem disse, né? Olha só, César, a gente podia então agora começar uma outra etapa aqui da conversa, problematizando o próprio título que você trouxe, né? Algoritmos de controle e a insurgência do corpo desviante. A gente tem vivido um momento agora de pandemia que para algumas pessoas, né, das quais eu até posso dizer que sou uma delas, a gente nunca ficou tanto tempo em contato com os recursos tecnológicos, né? E ao mesmo tempo, estando dentro desse projeto, né, do TEP, a gente tem se colocado essa questão de como é que a gente pode continuar produzindo criativamente, né, dentro desses ambientes. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem se sentido um pouco perseguida, assim, porque a gente vê que qualquer dado que a gente lança na rede faz com que algumas informações comecem a chegar para a gente de outros circuitos, né? Isso seriam os algoritmos de controle? Como é que a gente pode desviar dessas pegadinhas tecnológicas? É muito bacana pensar isso, Thaís, porque, enfim, eu tenho produzido muitos trabalhos que vão discutir justamente essas estratégias de vigilância, né, e de controle social. Então, esse tema é interessante, porque esse tema é muito discutido num terreno do que se chama sociologia da tecnologia, né? Ou filosofia da tecnologia, mas tem sido muito pouco debatido no terreno mesmo dos estudos da linguagem, pelo menos aqui no Brasil, né? Dos estudos das práticas artísticas, né? Então, tem uma crítica social que vai discutir o capitalismo de vigilância, por exemplo, né? Isso que eu falei, a maneira como todo um sistema econômico se dá a partir da extração e exploração dos dados, né? Que dentro dessas plataformas e tecnologias que às vezes supostamente são gratuitas, como as redes sociais, né? Como essa rede social que a gente está aqui, por exemplo, né? Mas que, na verdade, a gente acaba trabalhando para esses algoritmos. Né? Então, quando a gente está no CAPTCHA, né? Quando a gente vai lá selecionar, né, o que é um post, né, as imagens que tem um post, a gente está ajudando o algoritmo do Google a entender o que é um post. Né? Quando a gente abre um desafio, né, o desafio dos 10 anos do Facebook, né? Uma foto sua agora, uma foto de 10 anos atrás. Aí todo mundo, né? Isso vira febre, isso viraliza, todo mundo começa a postar. E, na verdade, o Facebook está fazendo? Ele está pegando essas duas fotos e criando um dataset, né? Um banco de dados gigante de pessoas com fotos de 10 anos de diferença. Então, ele coloca uma inteligência artificial para rodar ali, e a inteligência artificial vai aprender facilmente
depois de algumas horas, às vezes dias de treino, né, com milhões de imagens, ela vai aprender a escalonar a idade das pessoas, né? Então ela vai aprender tanto a reconhecer a idade, então ela vai saber minha idade, mesmo eu não tendo postado foto. Então isso vai ser usado para reconhecer minha idade, por exemplo, e poder sugerir uma propaganda para uma pessoa com a minha idade, né, que se encaixe melhor. Quanto para reconhecer como é que... Depois, né, agora, logo mais o Facebook lançou esse aplicativo, por exemplo, que mostra a pessoa mais velha, né? Um ano depois desse desafio, o Facebook lançou esse aplicativo que consegue fazer as pessoas ficarem mais velhas de uma maneira realista, né? Então, essas coisas não são acaso. Então, mais do que... tem uma questão que é econômica, que é social, que é política, né? Então, a gente tem o caso da Cambridge Analytica, nos Estados Unidos, né? E no Reino Unido, né? Que, enfim, foi acusada de manipular, de usar uma técnica de super profiling, né? Microprofiling, que vai fazer um perfil específico quase de cada pessoa e lançar propagandas com discursos diferentes para cada pessoa, tentando convencer ela a votar num presidente, num candidato, e o resultado está aí, a gente está vendo. Quanto a essa economia. Então, mas a gente tem também uma série de outras coisas que estão sendo muito pouco discutidas, que basicamente como é que essas tecnologias organizam, informam e informam o nosso modo de ver o mundo, né? O nosso modo de se colocar no mundo, né? E aí eu não estou só falando de estudos que vão falar aí da produção de identidade, por exemplo, online, que isso daí também está nessa esfera do social, mas no aspecto da linguagem dessas imagens, no aspecto da estética dessas imagens, né? Então, por exemplo, a nossa relação com o mundo, que hoje se dá muito mais pela internet, é organizado por algoritmos que a gente não conhece de maneira nenhuma. Como, por exemplo, o algoritmo dos feeds dessas redes sociais, né? O que organiza o que eu vejo e o que eu não vejo? Né? Tem um milhar de amigos postando, mas o que vem para mim para eu ver? Um monte de notícias. Que notícias que vão ser apresentadas para mim? Né? E como é que eu vejo essas coisas? Como é que eu vejo essas imagens? Né? Então, esses algoritmos, a câmera, o celular, o computador, eles vão organizando a nossa forma de perceber o mundo. E chega de tal modo que a gente começa a compreender o mundo através deles e não achar nenhuma outra forma de entender o mundo que não seja através deles. Isso não é exagero nenhum, assim, isso é cognitivo. Por exemplo, né, um exemplo disso, se você nasce numa cidade específica, né, eu nasci no interior de São Paulo, né, então eu vou sair, eu só entendo que eu tenho sotaque quando eu saio de lá e eu vou para outro lugar e eu falo, pô, não, peraí, essa gente fala diferente de mim. Aí eu vou, depois de um tempo morando fora, quando eu volto para lá, eu acho estranho o sotaque das pessoas que cresceram comigo. Então, esse distanciamento, essa percepção só se dá pelo distanciamento. É um distanciamento que a gente não tem dessas redes sociais, porque a gente só vê imagens tiradas por celular. A gente só vê imagens que aparecem no nosso feed, ainda mais nessa situação de quarentena, né? Então, cada vez mais isso vai formatando a percepção. Então, como é que você, como artista, pode propor outras lógicas, outras visualidades que não consigam ser encaixadas, enquadradas, informadas por essas interfaces, né? Eu acho que isso é uma questão importante para mim. Você estava falando de que o poder tecnológico ele está enquadrado aí como um sexto poder. Você pode falar um pouco sobre isso? Muitos estudos... Fica até um pouco claro já pelo que você falou, né? Mas só para a gente reforçar essa ideia. Muitos estudos na Europa e nos Estados Unidos têm destacado o poder mesmo
o poder econômico, o poder político, o poder na formação do social, né, que essas plataformas têm. E a gente tem um dilema ali, né, que é um dilema real, concreto, né, que a gente vê, por exemplo, nas discussões sobre mediações de fake news, por exemplo, né. Então, você tem um corpo, um espaço público, né, o espaço público que antes era a praça, que antes era a rua, que antes era a cidade, hoje ele é uma rede social. Só que essa rede social, que é um espaço público, é uma entidade privada. Ela não segue as regras do espaço público, né? Então, se eu chegar no espaço público e fizer uma determinada coisa, eu vou ter que responder a uma série de regras, às vezes, né, que viram leis, às vezes são regras morais, implícitas ou explícitas, do espaço público, daquele tipo de espaço. Quando eu estou numa rede social, que se tornou um espaço público, essas regras não se aplicam. O que se aplicam ali é uma regra do universo de uma empresa privada. Então, a rigor, é a mesma regra que tem um restaurante, ou que tem uma loja, entendeu? Então, não é necessariamente o espaço organizado, legislado, como público, embora seja público, né? Então, nas fake news, você tem uma questão, que é quem estabelece o que é verdade e o que não é verdade, né? Então, se você dá o poder para essas empresas, por exemplo, elas ganham ainda mais poder, porque são elas que vão falar isso é falso e isso é verdadeiro. Há algo que a gente não precisa entrar nos meandros de como é importante hoje em dia. Né, o tamanho do poder que seria isso, né, de falar o que é o que não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, se você não dá esse poder para a empresa e dá um outro órgão, esse outro órgão vai ser conduzido por um governo ou por outra entidade, né? Ou vai ser conduzido de forma coletiva ou por um fórum grande ou um fórum pequeno, né? Por um fórum público ou um outro fórum privado, né? Como o Facebook está fazendo, por exemplo, agora. Enfim, são várias questões que se colocam na nossa sociedade hoje, que colocam esse conjunto de empresas e de tecnologias, né, nessa condição de serem, de fato, um poder político, um poder não só financeiro, econômico, mas também político, social. E, no nosso caso, o que a gente interessa em discutir aqui, sobretudo, na condução da percepção, né? Então, a gente vê, por exemplo, só para dar mais um exemplo disso, a gente vê, por exemplo, o tanto de imagens na vertical, por exemplo. Agora a gente está falando com imagem vertical, né? Então, essa passagem das imagens horizontais que foram cultivadas por décadas pelo cinema e pela TV, hoje são verticais, né? Se tornam verticais por causa do uso dos celulares. Isso, enfim, é só um exemplo muito simples de tantos os outros constrangimentos pelos quais nossa percepção e nossos modos de expressão passam ao lidarem com o trânsito de informações das redes, né? E é possível, como é que a gente pode, então, fazer uma curadoria de algoritmos? Eu tenho muitas coisas, muitos desses algoritmos são difíceis de acessar, né, de saber o que eles operam, né? Então, muita gente tenta intuir o que eles operam, né? As suas regras, né? E quais dados eles utilizam, né? Por exemplo, quais dados se utilizam no treinamento de inteligência artificiais, de algoritmos de inteligência artificial utilizados, por exemplo, para identificar pessoas, identificar grupos, né? O que eu tenho pensado, né? E aí chegando para outra parte do título, né? Do corpo desviante, o que eu tenho pensado, na verdade, são... Surgindo, né? Com um corpo desviante. Exatamente. Como é que você produz um contra-algoritmo, né? Como é que você produz um padrão, por exemplo, de comportamento,
ou uma forma, uma imagem, por exemplo, que não caiba nesses sistemas, né, que causam um colapso neles, né, que eles não sejam capazes de reconhecer ou de responder da mesma maneira, né. Eu acho que essa ideia do artista que pensa os meios, né, e não só que se utiliza da tecnologia, né, ingenuamente, para mim passa muito por aí, por pensar padrões e algoritmos que produzam justamente esse desvio da lógica com os quais esses algoritmos de controle social, político e perceptivo operam, né? Tem alguém até aqui que se chama Contra_Self. Tá bem aqui, assim, acompanha, é um nome que tá bem, assim, afim, né, à discussão, né? Pois é, né? Pois Eu é, acho que eu vou até mudar meu nome, que né, acho que a gente já se podia eu ficar aproveitar usando o nome a próprio não carona, funciona, né? não. César, como é que como é que o artista, ele pode responder a essas questões, né? Fazendo essa desformatação da percepção e essa outra curadoria, né, na operação dos algoritmos. Como é que isso tem se dado no seu trabalho artístico? Eu tenho pensado isso a partir da ideia de padrões, né? Eu tenho discutido e pensado muito, eu chego nessa discussão a partir do entendimento de que existem padrões, né? A humanidade é construída, né? A gente se constrói como indivíduo e como sociedade a partir de padrões que vão sendo repetidos, né? Os processos de aprendizagem são processos que se dão por repetição, né? Então, alguém fala cadeira e aponta para a cadeira uma vez, duas vezes, três vezes, você aprende que aquilo é uma cadeira, né? Ao mesmo tempo, os nossos sistemas perceptivos também, né? Então, quando você começa a aprender outra língua, por exemplo, no começo você ouve outra língua como você não consegue identificar o que são as palavras. Depois de tanto você ouvir aquela palavra, você identifica onde é que acaba uma palavra, onde é que começa a outra, como é que você liga uma palavra com outra, o que você produz em termos de sentido, encadeando um monte de palavras. Então, isso tudo é um sistema, né, que vai analisando a repetição disso, né? Mesmo culturalmente, né, como sociedade, nossas sociedades vão produzindo padrões, né? Com o César Lewis, por exemplo, né, a gente tem realizado um trabalho, uma instalação que se chama Culturas Degenerativas, em que a gente coloca um fungo, um micro-organismo, né, um protista, chamado Physarum polycephalum, para crescer em cima de livros, né? Então, esses livros não são livros quaisquer, são livros que falam justamente dessa intenção do ser humano de possuir e controlar a natureza. Então, hoje em dia a gente fala de antropoceno, né, de crise climática, emergência climática, né, e o como isso surge, né, a partir da intervenção humana no meio ambiente, principalmente para produzir riqueza, né, produção de capital a partir da exploração de recursos, de forças naturais, né. Então, o que a gente vê nessa atitude de hoje, né, essa vontade de dominar a natureza, esse desejo de dominar a natureza, esse impulso, está em textos da modernidade, né, da fundação da modernidade, está em textos pré-modernos, né, do Renascimento, está em textos romanos, antigos, né, tá em textos muito antigos. E essa mesma ideia ela vai se transformando ao longo das centenas de anos, né? Ao longo de centenas de anos, vai ganhando outras formas. Então a gente pega esses livros que falam disso e coloca micro-organismos para reescrever literalmente essas sentenças que falam da dominação do ser humano
sobre a natureza, né? Então, os micro-organismos vão crescendo, né, em busca de comida e vão editando esse texto, vão tampando esse texto, enfim. Não vou entrar nos detalhes do trabalho, mas só para falar desses padrões, né? Então, tem estudado esses padrões que vão se transformando que são padrões de comportamento também, né? E que é justamente o que se torna o campo fértil para os algoritmos de inteligência artificial que a gente tem hoje. São quase todos baseados em técnicas de machine learning, né? Então, machine learning faz essa mesma coisa, ela analisa padrões de uma série de dados, né? Ou de imagens, ou de textos, ou de áudios, ou de informações em geral, e identifica nessas milhares de dados os padrões, e aí a partir desses padrões ela começa a predizer, né? Nos sistemas preditivos ela começa a antever situações futuras baseadas nas passadas. Então eu começo a discutir isso e a desviar desses padrões, por exemplo. Então, em um dos trabalhos que eu fiz em Plymouth, por exemplo, né, nessa residência que eu fiz lá no pós-doutorado, é um trabalho muito simples, que não envolve tecnologia necessariamente. Tinha uma câmera que gravava a ação, mas esse trabalho sim foi um trabalho de performance. Então, nesse trabalho tinha uma série de pessoas passando, né? Então, eu fiz uma ação numa rua pequena que liga duas avenidas comerciais de Plymouth, e nessa rua as pessoas vêm e vão, né, em uma única direção. Então, o que eu fiz foi identificar esse padrão de comportamento das pessoas e inserir nesse lugar um novo padrão. Então, comecei a caminhar de outra maneira, comecei a caminhar fazendo um percurso em forma de retângulo. Então, eu ficava cruzando esse caminho de um lado para o outro, e as pessoas, né, às vezes davam um conto, às vezes eu tinha que negociar, uma pessoa passava, outra pessoa, né, deixava eu passar, mas eu não tinha um impulso de confrontar aquela situação, então eu não procurava me esbarrar, não criava problema. Eu poderia correr, por exemplo, eu não corria, eu andava no mesmo ritmo das pessoas. Então era um caminhar igual, só que a única coisa que mudava era o sentido, né? Enquanto as pessoas caminhavam assim, eu caminhava assim. E é engraçado que assim, eu me propus fazer isso por 10 minutos, né? Com 2 minutos, um policial já me abordou e falou com a cara meio sarcástica assim: "Você está bem?" Aí eu falei: obrigado, né? Agradeci, eu falei: "Tô." E continuei fazendo, né? Ele não falou nada, eu continuei fazendo. Não falou nada além disso, eu continuei fazendo. Aí fiz, né, o movimento por 10 minutos e saí. Saí e fui encontrar a pessoa que estava filmando, né? A gente foi conversar se tinha dado certo a filmagem e tal. Aí sim, aí chegaram 2 policiais, que na verdade não eram policiais, eram seguranças, porque essa rua que no passado foi pública, tinha se tornado, 5 anos antes, uma galeria de um shopping. Então ela estava no meio de um shopping. E os policiais chegaram e falaram: "Olha, o que você está fazendo?" Eu falei: "Estou caminhando." Ele falou: "Mas você não pode fazer isso." Eu falei: "Mas eu não posso caminhar?" Aí eles ficaram assim, né, assim, não sabiam o que dizer, porque ali é um lugar para caminhar. As pessoas, eu não estava fazendo nada, eu não estava com uma mochila, né, eles não tinham como. Eu falei: "Não, eu só caminhei." Aí ele falou: "Não, mas você não pode caminhar, seu comportamento era suspeito." Eu falei: "Mas suspeito por quê? Eu não estou carregando nada, né?" Porque, né, eles poderiam, sei lá, pensar que eu estou, sei lá, sou um homem-bomba, alguma coisa assim. Uhum. E aí ele falou: "Não, você não pode fazer isso aqui porque isso aqui é um espaço privado." Mas era uma rua, né? Então é interessante pensar como é que
uma ação, um gesto tão simples que é caminhar, pode fazer aparecer, né, revelar um monte de conflitos e de questões que existem num espaço, por exemplo, mas que estão escondidas, que não estão reveladas, que estão ali, todo mundo tem um entendimento tácito, né, sobre aquilo e tudo bem, não se discute. Então, colocar um outro padrão, inserir um outro processo, inserir uma outra temporalidade, uma outra corporeidade, né, faz diferença. Né? Então, num outro trabalho, por exemplo, eu pego um celular e faço o que eu chamo de percursos contra GPS. Então, eu pego o celular, configuro um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Como a gente usa o GPS todos os dias. Só que eu estabeleci como regra para mim mesmo não aceitar nenhuma das instruções do programa, mas tentar chegar no lugar aonde eu configurei para eu chegar. Então, eu saio da minha casa para chegar na universidade, eu quero chegar na universidade, eu faço tudo para chegar na universidade, mas eu não posso aceitar nenhuma instrução, nenhum comando do sistema de GPS. Então, eu vou fazendo outros percursos, eu vou indo para outros lugares, eu vou caminhando para outras direções. O GPS fala, vira para a direita, eu posso fazer qualquer coisa, posso voltar, ir para frente, virar para a esquerda, enviesar, mas eu não posso virar para a direita. E isso vai, cada vez que eu mudo de direção, eu vou para um outro lugar, ele recalcula. Então ele fica o tempo todo recalculando, né? E eu tentando chegar, né? E aí, com isso, eu vou fazendo um desenho, né, no espaço urbano, eu gravo isso, né, gravo a tela, gravo minhas observações sobre aquilo que está acontecendo, isso vira uma instalação depois. Né? O fato é que eu nunca cheguei, né? Das vezes que eu fiz, eu nunca cheguei no lugar. Eu nunca cheguei. Mas todas as vezes que eu fiz, o programa quebrou no meio. Chega uma hora que você fica desobedecendo. Ele para. Ele faz a egípcia. Ele está lá, né, operando, aí de repente ele fala, opa, peraí, ninguém perguntou nada, eu estou na massa. Pode perguntar, pode colocar, pode configurar de novo, porque eu não estava fazendo nada. Então, não sei se é um crash do mundo. Então, né? Oi? A máquina também impõe seus limites. A máquina tem seus limites, né? Ela é feita de limites, né? Ela é o resultado de limites, mas esses limites são muito bem calculados para orientar a gente num caminho médio, num caminho que teoricamente a gente sabe qual é, né? Que teoricamente é o caminho que a gente quer, né? Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente anda de carro ou a pé, de carro principalmente, né? De carro você olha para o carro da sua frente hoje em dia e para o celular. Né? Você não consegue ter nenhuma relação com o seu entorno. Né? Nossa capacidade de memorizar o espaço passou a ser diferente, porque você não está mais atento. Eu tenho que virar na Casa Verde. Eu tenho que seguir até aquela árvore que é assim. Ou eu tenho que ir dar de frente com a igreja tal. Não, você só vai obedecendo o comando do GPS, não interessa se aquele caminho é de fato melhor ou não, né? Se aquele caminho quer fazer você passar por um lugar ou outro, né? E aí tem, claro, tem uma série de implicações práticas, até esses o Waze e Google Maps que põem as pessoas no meio de favela, né? Que é uma questão muito séria, mas o que mais me interessa nessa discussão é como isso tudo opera uma formatação do nosso sistema perceptivo, da nossa relação com a cidade, do nosso modo de olhar o mundo, né? Que isso precisa ser discutido. César, acho que a gente está nos nossos próximos 12 minutos finais aqui. Eu queria pedir para quem tiver alguma pergunta que quiser postar aqui no chat para o César, né, para fazer isso.
enquanto o César passa para nosso último bloco aqui de questões, que é sobre um novo trabalho que o César está lançando agora em setembro, né, que deve ser exposto nos Estados Unidos, e que se chama Ciclos Alacrônicos. Pode falar desse trabalho, César? Esse trabalho não é meu sozinho, esse trabalho é em colaboração da Lucy HG Solomon, que é uma parceira incrível nesses trabalhos aí, e tem, junto comigo, a gente tem feito o César em Lois acontecer, e com alguns trabalhos, então, esse trabalho é fruto de muitas conversas que a gente tem, né, de um processo criativo bem intenso, às vezes, que a gente tem, né, e ele surgiu de uma pesquisa que a gente realizou com o Salk Institute, que é um instituto de pesquisa localizado lá na Califórnia. Então, a gente colaborou com a Joanne Chorin, que é uma das pesquisadoras mais importantes no campo de pesquisa dos hormônios nas plantas, né? Então, a pesquisa dela é muito centrada nos ciclos hormonais das plantas, né? Então, ela vai estudar uma planta, por exemplo, que entra num ciclo específico, muito específico hormonal, logo no começo da vida dela, em que ela nasce e ela começa a adquirir informações, recolher informações sobre o seu entorno. Estabelecer a estrutura, a arquitetura que essa planta vai ter para o resto da vida. Então, se ela vai ser maior, menor, se ela vai crescer mais para os lados, se vai ter mais ou menos galhos, tudo isso é definido em 24 horas. Depois, se alguém mudar ela de lugar, ela vai ter que lidar com essa situação, mas ela não vai poder se reconfigurar, né? E muita coisa dá para se aprender a partir desses ciclos, né? Então, a partir daí, a gente começou a discutir os ciclos de vida, né? Os ciclos vitais da natureza, né? E a gente tem nossos trabalhos, né? Como você mesmo falou, nossos trabalhos discutem a questão das mudanças climáticas e a integração entre sociedade e natureza, né? Através de tecnologias e tal. Então, o que a gente vê é que tem uma temporalidade, que é uma temporalidade dos ciclos de vida, né? Que é muito diferente dessa ideia de tempo que a gente tem, né? Que se refere a ciclos, né? A oscilações, né? A ciclos ou espirais, né? Que vão estar relacionados aos nossos hormônios, né? Assim, a gente sente as mudanças dos hormônios, né? E como, né, em alguns momentos do dia a gente fica com sono, nos outros momentos a gente fica mais alerta, isso são todos ciclos hormonais e que se conectam, né, e conectados entre diferentes espécies e entre o que é vivo e o que não é, porque isso está relacionado com elementos inorgânicos da natureza, né, com rios, com água, com umidade, com calor, com luz, com escuridão. Então, isso tudo cria um sistema vivo, né, que é o planeta. E aí a gente vai... que organizam a vida, né, que você fala. Isso, são ciclos concretos, né? São ciclos que organizam, justamente, ciclos que organizam a vida. E, enquanto isso, a gente cria uma outra temporalidade humana que é abstrata, que se localiza num outro lugar, né, que é a temporalidade do horário do trem que vai chegar, né, que começou a marcar historicamente o trem é o que estabelece a necessidade de sincronizar o tempo entre diferentes lugares. E uma temporalidade muito abstrata, né, do tempo é dinheiro, né, do tempo para entrar e sair do trabalho, do apito de fábrica, né. Então essa outra temporalidade que a gente passa a organizar a nossa vida humana, né? Os nossos ciclos precisam se organizar essa temporalidade. E o Covid-19, né? E esse vírus, né? Essa força, também uma força da natureza, nos coloca numa outra temporalidade.
ela quebra a temporalidade dos ciclos econômicos para impor a temporalidade dos ciclos de vida, né? Então, pensando nisso tudo, a gente criou esse trabalho que se chama ciclos alacrônicos, né? Por alacrônico, alacrônico é um termo que designa coisas que estão em diferentes eras geológicas, né? Diferentes tempos, períodos geológicos. Então, o que a gente está discutindo é essa temporalidade do antropoceno, né? Essa temporalidade que o ser humano impõe aos sistemas sociais e naturais, que não é própria dos ciclos, da temporalidade dos ciclos de vida, né? E que, em alguns momentos, simplesmente quebram, né? Simplesmente se desencaixam. Então, na instalação, a gente tem uma série de círculos, e esses círculos são conectados, ficam trocando informação, até o momento em que um deles, que é o círculo, que se refere ao círculo da temporalidade humana, produz um erro, produz uma desinformação ali, e começa a produzir falhas até o total desencaixe das temporalidades e o colapso do sistema. Então, isso é mais ou menos o Alacronic Cycles. Certo. E aí a gente vai ter acesso a esse trabalho a partir de que plataforma? Então, a gente não sabe ainda, né? A Lúcia, se tiver aí, quiser colocar alguma... Não sei se ela ainda está. Gente, Lúcia. Coloca alguma informação, por favor, Lúcia. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta, que chegou uma pergunta aqui do Alan Diniz. Alan faz parte também do nosso projeto, né? O projeto TEP. Numa sociedade do futuro, como você acha que esses algoritmos poderiam ser utilizados em um mundo em que a realidade simulada seria mais consolidada por meio das tecnologias de imersão? Eita, fala de novo, por favor. Numa sociedade do futuro, como você acha que esses algoritmos poderiam ser utilizados em um mundo em que a realidade simulada seria mais consolidada por meio das tecnologias de imersão? Todas as tecnologias, né, de representação, ou seja, o uso da ciência para produzir imagens, para produzir interfaces, para produzir conexões, ela passa pela organização de dados, de coisas recolhidas da natureza, né, seja o reflexo da luz, seja o movimento do corpo, em uma representação, seja visual, sonora, textual, né, em uma outra informação. Então, quando a gente está falando de qualquer coisa nesse universo, a gente está falando na organização, né, entendendo o algoritmo como a organização desses processos de produção de sentido, né, de produção simbólica, né? A gente vai entender que o algoritmo ele cristaliza, né, ele dá forma, ele congela ali num certo processo, numa tecnologia, num software ou numa câmera analógica que seja, ele cristaliza um processo que toma decisões sobre o que fica maior e o que fica menor na imagem, por exemplo, né, o que aparece na luz, o que não aparece na luz, né, se uma pessoa está aparecendo, outra não. Então, são decisões mesmo que são tomadas em escala de software, né, ou mesmo em escala simplesmente da organização da luz por uma lente, né, que é também um algoritmo, que vão determinar a maneira como a gente vê. Então, a gente está sempre falando de um algoritmo que se coloca, e aí o papel, eu acho que o papel de um artista que está interessado em discutir isso é desafiar isso, é mostrar principalmente isso, porque o maior problema é que isso a gente não percebe. A gente não percebe porque não perceber faz parte da lógica dessas empresas, da ideologia que produz isso, né? Então, o Facebook ganha muito dinheiro por quê? Porque ninguém sabe o que ele usa, como é que são os seus algoritmos, quais dados que ele usa, quais dados ele não usa, né? O Facebook nunca falou e nunca vai falar como é que ele alimenta o feed.
né? Assim como a gente não sabe exatamente quais são os critérios que o Google usa para mostrar uma coisa para a gente agora e outra, e não outra, né? Assim, Sim. algumas pessoas, né? Existe uma técnica para você, por exemplo, colocar sua empresa na frente, lá na primeira página do Google, né? Mas isso tudo são análises que são feitas a partir de testes, né? Ninguém revela claramente nada, você não pode acessar esses algoritmos claramente. Isso faz parte da lógica. Então, revelar isso, revelar que isso está escondido, que isso existe, que isso está escondido, é importante para mostrar a ação deles na sociedade, né? Então, seja na realidade virtual mesmo, né, com capacete, ou simplesmente num acesso de uma interface de uma rede social, acho que a lógica permanece a mesma. É verdade. A Dili, que é a nossa aluna, está colocando aqui, né? E a pressa das redes sociais pede que a gente não queira saber. Então a gente também não está nem interessado, a gente está tão bem servido com as tecnologias, né? Que a gente nem para pensar sobre essas questões, né? A gente está indo aqui para os 2, 3 minutinhos finais, César. Eu queria voltar um pouquinho a falar dos micro-organismos, né? Porque eu fiquei pensando aqui na questão que você colocou na nossa conversa prévia, né? Sobre essa passagem, né, do corpo indivíduo para um corpo plural. E que talvez os micro-organismos, né, essa tua pesquisa com os micro-organismos na arte, né, nessa relação com a tua produção artística, tá te trazendo essa perspectiva de um corpo de conjunção de forças humanas e não humanas. Você quer voltar a falar um pouquinho sobre essa questão do humano e do não humano, para a gente ir encerrando? Sim, sim. Isso é bem bacana. E é só para ressaltar, essa é uma pesquisa que eu faço junto com a Lucy, né, no César Lois. Então, não é uma pesquisa só minha, eu sou pesquisador junto com ela nesse trabalho, e a gente está pesquisando justamente como esse corpo e mesmo o nosso comportamento, né, supostamente humano, né, e toda a lógica, toda a estrutura. 1 minuto. Tá bom. E toda a estrutura de organização da modernidade está fundada na ideia de um sujeito, que é o centro organizador do mundo, na perspectiva, por exemplo, ou na forma da gente pensar o mundo. Isso é o antropocentrismo. A gente discute um pós-antropocentrismo, um contra-antropocentrismo, ao considerar o corpo como um conjunto de forças e relações de seres que são humanos e seres que não são humanos. 1 minuto? Gente, a gente vai ficar com um gostinho de quero mais. César, tem um site que as pessoas possam acessar o seu trabalho? Tem o César né, .org. E tem o AND? César Lois, and.org, e o cesarby.net. E também, enfim, quem está assistindo por aqui pelo Instagram pode entrar em contato por aqui também, manda um direct e a gente conversa. É verdade. Bom, gente, a gente está indo aqui para os segundinhos finais, nem minutinhos mais. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença do César, agradecer o projeto TEP, o projeto Lab Mídia Dança, o Laboratório Mídia Dança,